É isso aí, então, pessoal. Mais uma aula de proteínas, né? Quem estiver assistindo essa aula pelo YouTube, aí já deixa seu like, já inscreve no canal da escola. Parece algo clichê, mas você tem que fazer isso para quando aparecer os videozinhos dos professores, todos eles vão estar sendo postados lá na escola, lá no YouTube da escola. Então você já fica sabendo e ele vai estar disponível lá durante uma semana, beleza? Então, durante essa semana toda, vocês podem ver tanto a aula de ontem como a aula de hoje. E aí, a partir delas, vocês realizarem as atividades. Se você tiver algum problema de como realizar a atividade, é só me chamar no privado que eu organizo com vocês. Lembrando que as atividades de ontem você pode tirar foto e mandar no meu e-mail. As atividades de hoje já pode ser feito direto lá no Google Forms, tá? Então você já vai fazer lá, enviar, beleza, não tem que copiar nada e eu já vou lá corrigir, tudo certinho. Daqui para frente eu quero fazer tudo lá no Google Forms. Pessoal, então, continuando o assunto aqui sobre proteínas, ontem eu falei, eu só fazendo assim um apanhado geral, falei sobre o que é, do que é formado as proteínas, que são de aminoácidos, falei da classificação deles, falei de alguns tipos de aminoácidos, aí na tela vocês devem estar vendo, né? Espero que estejam vendo. Tá todo mundo conseguindo ver essa tela, né? Da apresentação? Sim. Beleza. Então, aí os tipos de aminoácidos que eu falei. Aí eu falei sobre a ligação peptídica também, sobre a desidratação, que você une ali o ácido carboxílico de um aminoácido com a amina de outro aminoácido, une os dois, e aí você consegue, então, fazer a ligação peptídica com a liberação de água. Gabriele... Ah, tá. Foi a chamada que ela deve estar respondendo. Então, a conformação também, eu falei da conformação primária, que no caso é a estrutura, o tipo de estrutura. As proteínas, elas se organizam de forma estrutural. Então, a primária, a estrutura primária é quando você só tem ligação peptídica. A estrutura secundária é quando você tem a ligação primária, a estrutura primária, ligação peptídica, juntamente com o dobramento dessa proteína, com ponte de hidrogênio, interação de Van der Waals, ligações de polo, que a gente chama de polo, ou seja, ligações entre polo positivo e polo negativo de um lado ou de outra molécula. Então você pode formar a alfa-hélice, que é essa forma enroladinha, tipo cacho de cabelo, e você também pode formar a beta preguiada, que é quando ela se dobra. Então a estrutura da proteína secundária é isso aí. A estrutura terciária é quando você tem tudo isso, mais a interação de ligações de sulfeto, ou seja, os enxofres de aminoácidos diferentes se ligam e aí formam estabilizam essa molécula, beleza? E aí ela forma essa estrutura toda enovelada que está aparecendo na tela aí. E a estrutura quaternária é quando eu tenho várias estruturas terciárias juntas, tá? Então essa aí é a estrutura quaternária, no caso é a hemoglobina, eu vou falar dela daqui a pouco, para falar sobre as funções da proteína. Isso foi o que eu falei ontem, então aí tem também um resumo da conformação. Aqui tem a desnaturação proteica, que eu falei. Por que a desnaturação? É quando essas ligações que estabilizam a molécula, elas são quebradas. Se desestabilizou, se quebrou essas moléculas, por algum motivo, seja ele temperatura, seja ele por mudança de pH, seja ele por solventes orgânicos, por detergentes, né? Às vezes até por agitação, você pode fazer uma desnaturação proteica. Então ela quebra essas ligações aí, ela às vezes é reversível, mas muitas vezes é irreversível, ela não volta ao estado inicial. Então a aula de hoje é aqui sobre funções das proteínas. Então essas proteínas, elas têm várias funções, galera. Se a gente for falar de função de proteína, a aula é muito longa, tanto que eu vou dividir essa aula aqui em duas, porque é muita coisa, função é muita coisa. Então, vamos falar primeiro de função estrutural, beleza? Função estrutural. O que nós temos de função estrutural da proteína? Estrutural é quando ela forma alguma estrutura na célula, ou forma alguma estrutura no ser vivo, seja ele qual for. Então, quando ela estrutura alguma coisa, ela monta alguma coisa, isso a gente fala que é uma função estrutural da proteína. Existem muitas proteínas que possuem função estrutural, certo? Uma dessas proteínas é a tubulina. Né? A tubulina é uma proteína que forma uma estrutura dentro da célula chamada microtúbulo, certo?
que forma uma parte do citoesqueleto. O que é citoesqueleto? É o esqueleto da célula. Nós vamos estudar a célula mais a fundo assim que a gente terminar a bioquímica. Mas é como se fosse os ossos da célula. É como se ela fosse um monte de tubos, um monte de varetinhas que mantém a célula com a forma dela. Existem vários tipos de célula, forma arredondada, forma esférica, né? Quadrada, no caso assim, quadrada não, cilíndrica também, cúbica, né? Então tem vários tipos de formas de célula. Quem que mantém essa estrutura? Os microtúbulos, no caso, o citoesqueleto. O citoesqueleto que mantém isso. Um dos integrantes, são 3 integrantes do citoesqueleto, mas vou falar de um, aqui o microtúbulo. Então, eu tenho aqui, ó, se você observar nessa imagem, essas bolinhas verdes aqui, pessoal, elas são, elas são estruturas, que ó, essas bolinhas verdes aqui, ó, elas são tubulina, é uma proteína globular. Se você olhar bem, são várias bolinhas unidas, tá vendo? Formando esse círculo. E aí, embaixo eu tenho outras bolinhas brancas. Então, eu tenho 2 tipos de tubulina, a tubulina alfa e a tubulina beta. Então, aqui, ó, elas estão unidas, certo? Formando se você está olhando ela de cima, né? Olhando isso, formando esse tubo, formando esse canudinho aí. É um canudinho formado por vários pedacinhos de tubulina. Desse lado aqui, ó, você tem ela na estrutura inteiriça, né? Inteira. Então, no meio dela é oco, né? E aí você tem essa estrutura. Cara, esse microtúbulo, ele é muito importante. Ele é muito importante na estrutura da célula, porque ele tem muitas coisas que acontecem na célula que depende dele, certo? Desses motivos, né, uma dessas coisas que existem na célula é, no caso aqui, deixa eu passar aqui. No caso aqui, ó, aqui também é citoesqueleto, certo? Aqui tem microfilamentos. Esse aqui eu estou falando dos microtúbulos, que são os que estão no meio aqui, ó. É um dos integrantes do citoesqueleto. Eu tenho os microfilamentos e tem filamentos intermediários. Tudo aqui é proteína, certo? Tudo aqui é proteína. Que interage, pessoal, para poder deixar essa forma na proteína, beleza? Aqui eu tenho os centríolos. O que é o centríolo? O centríolo, pessoal, é uma estrutura formada por microtúbulos, formado por proteínas do tipo microtúbulo, tubulina também, certo? Então tem vários, aí formando, tá vendo que é como se fosse, que ó, eu tenho 3 bloquinhos, depois mais 3 bloquinhos aqui, mais 3, depois outros 3, tá vendo? Que vai formando essa estrutura na forma um pouco maior, então tem vários tubos, é como se fosse vários canudinhos, certo? Unidos em 3, formando essas paredezinhas em círculo, que formam, no caso, o centríolo. E para que serve o centríolo? O centríolo serve na célula, pessoal, para fazer divisão celular. A divisão celular, ela os microtúbulos e o centríolo é muito utilizado durante o processo de divisão celular. Vou mostrar daqui a pouco para vocês. Isso aqui é uma imagem, essa imagem aqui, ó, é uma imagem de microscópio eletrônico que mostra aqui, ó, o centríolo vendo ele de cima e aqui o centríolo vendo ele de lado, desse jeito aqui, beleza? Então, é assim que a gente vê eles na célula. São realmente tubos de proteínas que fazem dão a forma para a célula e formam também os centríolos, certo? Para fazer esses processos todos. O processo de divisão celular é um processo, galera, muito, muito complicado de ser feito. Então, ele tem que ser bem trabalhado para não dar nenhum problema. Vamos lá, eu vou tentar colocar esse vídeo aqui, pessoal. Não sei se ele vai rodar. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer com que ele rode para vocês aí. Não, acho que não vai conseguir rodar aqui, não.
Tá, não, depois eu vou ver se eu no final aqui eu consigo passar esse vídeo. Eu cliquei aqui, mas ele não foi. Voltando aqui então, essa aqui, pessoal, é a estrutura da membrana celular, tá? Essa aqui é a estrutura da membrana celular. É um outro local onde tem muita proteína na célula, tá? Então, olha aqui, ó. Estou falando de proteína da membrana, proteínas de membrana, tá? Então, falando de proteínas de membrana, eu tenho aqui, ó. Isso aqui é uma proteína de membrana, isso aqui é uma proteína de membrana. Todas esses em azul são proteínas de membrana, pessoal, tá? Qual que é a diferença entre elas? Cada uma tem um nome específico. Essa, por exemplo, por último aqui, ó, são as proteínas periféricas, tá? Essas aqui são as proteínas integrais ou proteína transmembrana, ou seja, elas passam de um lado para o outro da membrana. Essa aqui, particularmente, ó, ela está formando um poro, onde as coisas passam de um lado para o outro da membrana, beleza? Essa aqui, ó, é a cadeia, é uma glicoproteína. O que é glico? Glico, quando a gente fala glico, nós estamos falando de carboidrato. Então, é proteína ligada a carboidrato, glicoproteína. Então, essas glicoproteínas aqui, elas estão na membrana para fazer o reconhecimento celular, o reconhecimento da membrana. O que é esse reconhecimento? Vou dar um exemplo para vocês aqui agora de um reconhecimento celular. Quando o vírus, pessoal, então já que a gente está falando muito de Covid, né? Estamos na época do Covid-19 e tal. O vírus, o Covid, pessoal, para ele entrar na célula, ele precisa reconhecer uma proteína que está na membrana da célula. Então, ele não pode entrar em qualquer célula. Lembram que o vírus, galera, ele tem que ter, tem que ter uma chave para entrar dentro da célula. Então, ele reconhece essa chave, ele tem lá uma chave para uma fechadura específica, ele chega, entra, encaixa e abre a porta. Essa porta da membrana vai entrar e vai colocar o que ele tem que colocar lá dentro. Ou ele vai entrar com um pedaço dele lá, ou ele vai entrar sobre ele jogar só o material genético. No caso aqui do vírus Covid, o Covid-19, que na verdade é o SARS-CoV-2, né? Que acontece? Tá vendo essa membrana, essa proteína aqui, ó? Vou colocar em vermelho para vocês aqui, ó. Essa proteína ACE2, isso é uma proteína de membrana, certo? Que está aqui para fazer o quê? Ela está fazendo fazer a recepção, ó. Entendeu? Ela está fazendo a recepção do vírus na célula, certo? O que é, ó? A ativação da proteína spike por quebra proteolítica. O que é isso aqui? Isso aqui é quando o vírus se encaixa aqui, em termos leigos. O que acontece? Quando o vírus encaixa, ele vai proporcionar uma mudança na conformação de outras proteínas, que aí vai fazer uma abertura de um canal para que o vírus consiga entrar. E aí o vírus vai jogar lá o material genético dele lá dentro. E vai começar a reprodução dentro da célula, certo? Vai começar a ação dele dentro da célula. Então, tá vendo como proteína é importante estruturalmente falando? Ela é importante no citoesqueleto, ela é importante para formar centríolo, divisão celular, para proteínas de membrana, certo? Para reconhecimento de estruturas que estão chegando na célula. Lembrando que a membrana, ela controla o que entra e o que sai da célula. Então, a gente tem que entender isso aí e ficar bem claro isso na cabeça de vocês. Beleza? Até aqui tem alguma dúvida, pessoal? Ou eu posso continuar? Pode continuar. Então, beleza. Então, vamos lá. Tecido conjuntivo. Vamos lá. Outra função das proteínas, outra função estrutural das proteínas é formar no tecido conjuntivo uma estrutura chamada colágeno. Acho que todo mundo já ouviu falar de colágeno, né? As mulheres correm muito atrás de colágeno, porque elas querem ficar sempre bem esticadinhas. E o colágeno tem essa função. O colágeno tem essa função por quê? Porque ela provoca isso, ela faz com que as estruturas celulares fiquem rígidas, sejam firmes, beleza? Fiquem firmes. Aqui eu estou mostrando a sequência de aminoácido, ó. Aqui eu estou mostrando uma sequência de aminoácidos, aqui eu estou mostrando a molécula de colágeno toda aberta, certo? Toda misturada aí, ela fica toda enovelada nessas tiras, às vezes de 3 fitas de colágeno, certo? E aqui eu estou mostrando uma fibra de colágeno, ou seja, são várias moléculas de colágeno em várias fitas, que formam essa estrutura que a gente chama de fibra de colágeno. A fibra de colágeno, galera, é uma estrutura extremamente forte, rígida, tá?
que estrutura várias coisas, inclusive os tendões. Nos nossos tendões nós temos muito colágeno, beleza? Então, o colágeno, ele provoca o que aqui, ó? Qual que é a função? O colágeno dá elasticidade e resistência à pele. Também ele dá sustentação às cartilagens, aos tendões, à matriz óssea, estou falando do osso, certo? Sistema cardiovascular, por exemplo, as artérias e as veias têm uma quantidade de colágeno em volta delas. Por quê? Porque elas geralmente se dilatam e voltam, elas têm uma elasticidade, elas abrem e fecham, de acordo com a pressão arterial. Então, esse sistema cardiovascular também é usado, e o pulmão também, porque o pulmão, né, ele faz esse movimento, ó, de encher, de inflar, né, e de murchar. Então, nós temos colágeno em várias partes do nosso organismo, beleza? Outra função estrutural das proteínas, no caso aqui do colágeno, aqui está mostrando o colágeno, né? Mostrando os aminoácidos ligados aqui. Aqui já está mostrando a molécula de colágeno. Aqui a fibra de colágeno, né? E aí uma fibra maior ainda de colágeno. Quanto mais linhas de colágeno tiver, mais forte é essa fibra e melhor é a tensão dela. Então, se você notar aqui, ó, desse lado, eu tenho um tecido jovem e aqui eu tenho um tecido velho. Se você observar na imagem do microscópio, observem, galera, a diferença da imagem no microscópio. O que vocês notam de diferença de um tecido novo para um tecido velho? Um tecido jovem para um tecido velho? O que vocês me dizem? Que acho que a fibra de colágeno vai se desgastando, né? Vai se desgastando, ou seja, ela vai diminuindo a concentração de fibra de colágeno. Então, quanto mais velho é o tecido, menos colágeno tem. Então, essa aí é a explicação que nós achamos para dizer por que quando a gente envelhece, a nossa pele fica flácida, certo? Por que a pele de um bebê é rígida, é firme, né? Por quê? Porque tem muito colágeno. Ele está a todo vapor a produção de colágeno dele. Mas conforme a gente vai envelhecendo, vai aparecendo as linhas de expressão, vai aparecendo a flacidez da pele. E aí, o que significa isso? Falta de colágeno, né? Muitos médicos aí, nutrólogos, indicam o uso de colágeno para tentar aumentar a quantidade de colágeno. Não sei até que ponto isso o metabolismo faz, porque a célula, que é o fibroblasto aqui, ó, essa célula fibroblasto, ela vai ter um limite da produção de colágeno, né? E aí ela vai chegar um momento que ela não vai produzir muito colágeno, beleza? Então, por isso que o tecido novo e o tecido velho, eles ficam diferentes conforme passam do tempo aí, né? Sobre estrutural, tranquilo? Posso continuar? Pode sim. Então, função das proteínas, função de transporte. Qual que é a função de transporte das proteínas, pessoal? O que eu quero dizer com isso? Ó, tem várias funções, tá? Tem várias proteínas de transporte no nosso organismo, mas eu vou citar uma delas aqui e depois vou falar rapidão de outras. Há uma importantíssima que eu sempre falo na aula, eu já devo ter falado esse nome para vocês várias vezes, que é a hemoglobina. A hemoglobina, pessoal, é uma proteína globular de transporte de oxigênio. Pessoal, essa proteína aqui, ela despenca nas provas do Enem. Vocês precisam entender sobre hemoglobina. Onde que ela está, qual a célula que ela está, o que ela transporta, qual que é a principal forma dela ali, o que ela tem de diferencial na sua estrutura. Você tem que entender essas coisas, porque essa proteína, ela cai muito, a hemoglobina cai muito nas provas. Então, a hemoglobina, ela está nas hemácias, que é uma célula anuclear. Sabe aquela célula? Podia ter colocado a imagem dela aqui, mas... Ah, não, tem aqui, ó. Essa aqui é a imagem da hemácia, ó. Essa aqui é uma hemácia. Uma hemácia, beleza? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre essa imagem. Então, a hemoglobina, ela está nessa célula. Essa célula é uma célula anucleada, ou seja, ela não tem núcleo. Ela perdeu o núcleo e ela só tem espaço ali para hemoglobina. Por quê? Porque a função dela agora é andar no sangue carregando oxigênio, ponto final. Então, o que acontece? Ela carrega, ela transporta os elementos de oxigênio, ela vai lá no pulmão, captura o oxigênio e vai levando esse oxigênio para o tecido, para oxigenar os tecidos.
certo? Então ela fica fazendo isso aí, bombeada por quem? Bombeada pelo nosso coração, na circulação sanguínea. Então ela fica andando no sangue ali, certo? Vai no pulmão, pega oxigênio, leva para os tecidos, beleza? Então, o que acontece? Esse transporte de oxigênio, ele é dado por um grupo de proteínas. Então, não é só uma proteína. A hemoglobina, ela não é uma proteína. Elas são 4 blocos de proteínas ligadas através de um átomo de ferro, certo? Que a gente chama de, na verdade, não é um átomo de ferro, é um grupo prostético. O que é um grupo prostético? Grupo prostético é um grupo que pertence à proteína, mas que não é aminoácido, que não tem característica proteica, beleza? Anota aí, então, ó. O que é um grupo prostético? É um grupo químico que pertence ali à proteína, que está ligado à proteína, mas não é de característica proteica, certo? Não é aminoácido, não é formado por aminoácido. Então, na hemoglobina, por exemplo, eu tenho 4 grupos prostéticos. Cada hemoglobina, aqui, ó, vou marcar aqui com a setinha. Essa hemoglobina aqui, você consegue ver que tem uma estruturazinha, sabe? Essa estruturazinha aqui, ó. Essa estruturazinha é como se fosse uma estrutura que fosse ligar nas outras, fazer com que a ligação dos outros glóbulos de hemoglobina ficassem juntos, beleza? Porque aqui, ó, é formado por 4 unidades, tá? Tem a unidade alfa 1, alfa 2, beta 1 e beta 2. Então, essas 4 unidades de proteína ligadas juntas, juntando os seus grupos prostéticos, certo? Que esse grupo prostético aqui, ele tem tem nitrogênio nele, tem alguns elementos, principalmente nitrogênio, né? Que eles se ligam, e aqui no centro, galera, até fiz questão de colocar de vermelho, ó. No centro aqui, eu vou ter um átomo de ferro, pessoal. Um átomo de ferro, certo? Nesse centro aqui, ó, ligado a esses grupos prostéticos, né? Esse grupo que a gente chama de grupo hemo. Grupo hemo. Por isso que é hemoglobina. Glóbulo, é um glóbulo proteico ligado a um grupo hemo, que é um grupo prostético. E aí você liga esses 4 blocos, forma a hemoglobina. E o que a hemoglobina faz? Ela carrega oxigênio, certo? Então, quando o oxigênio está dentro da hemoglobina, ela muda a conformação dela. Ixi, já está acabando a aula, meu Deus. Quando o oxigênio está dentro da hemoglobina, ela muda a conformação dela, certo? Então, por isso que ela consegue carregar o oxigênio. Tranquilo? Vou passar aqui rapidão para ver se a gente consegue terminar a tempo. Então, aqui, ó. Anemia falciforme é uma doença causada por um defeito, por um problema na hemoglobina, galera. A hemoglobina, ela muda a sua conformação. Por quê? Simplesmente porque eu troquei lá na hemoglobina, eu troquei os aminoácidos de glutamina por aminoácidos de valina. Eu inverti, eu troquei glutamina por valina nesses lugarzinhos aqui, ó. Nesses lugarzinhos aqui. E o que vai acontecer com esses grupos? A conformação da proteína vai mudar. Lembra que eu falei que se você mudar um aminoácido da sequência primária ali da proteína, ela muda a conformação, a interação de ligações dela é diferente, ela vai ficar totalmente diferente, então ela vai tomar a hemoglobina que deveria dar essa forma para a célula da hemácia, começa a gerar hemácias desse jeito aqui, ó, que a gente chama de hemácias falcêmicas. Então, a gente diz que essa forma de foice, né? Foiceforme ou falciforme. Então, você não consegue carregar com eficiência o oxigênio. E isso aqui leva a sérios problemas médicos de falta de oxigenação nos tecidos, pessoal. Beleza? Então, essa aqui é a anemia falciforme. Não vou dar muitos detalhes, porque senão não vai dar tempo de terminar aqui. Beleza? Então, é exatamente isso. O que é anemia falciforme? Uma doença no qual você troca um aminoácido, glutamina, por uma valina lá nas cadeias de hemoglobina, que faz com que a hemácia perca a conformação e fique com essa forma de foice. Essa é uma doença genética, não tem cura, tá, pessoal? Ela é genética. Por que é genética? Lá no terceiro ano, vocês vão entender melhor, mas no primeiro ano agora, quando a gente vai falando de tradução de proteínas, você vai ver
que o DNA comanda a tradução da proteína e essa proteína comanda as suas características. Ou seja, as suas características é aquilo que está escrito no seu DNA, não tem como fugir. Então, se está escrito no DNA, vai ser escrito na proteína, vai ser escrito, então, na sua característica física. Movimentação, função de movimentação, eu tenho os músculos. Quais são as principais proteínas do músculo que fazem movimentação, galera? Eu tenho aqui a actina, olha aqui, ó, a actina e a miosina. Actina e miosina são duas proteínas. Isso aqui, galera, a gente chama de sarcômero, tá? O músculo é todo formado por sarcômero. Esse sarcômero aqui, por um impulso nervoso, ou por um impulso voluntário ou involuntário, ele pode fechar. Essa actina aqui, ó, ela faz esse movimento, ó, ela se fecha assim, ó, faz isso, ó. E o que acontece com isso? O sarcômero se fecha. Então, o músculo consegue contrair. E se ela voltar para o estágio inicial, o músculo consegue relaxar. Beleza? É assim que a nossa musculatura se move. E então, proteína de movimento, nós temos um exemplo, as fibras musculares, a fibrila, que aqui é a fibra muscular maior, e aqui a actina e miosina, que são as duas proteínas que fazem parte da fibrila. Certo? Outra de movimentação também, além dessas aqui de músculo, tudo. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Além dessa função aqui, eu tenho também a função de músculo, no caso dos músculos, eu tenho também a movimentação de cílios e flagelos, tá? Os cílios e os flagelos, pessoal, como espermatozoide, girino, tudo que tem cílio, paramécio, sabe? Qualquer ser vivo que possui cílio ou flagelo é proporcionado por uma proteína, certo? Que faz essa movimentação lá. E a movimentação dos cromossomos na hora da divisão celular, que era o vídeo que eu queria mostrar para vocês, mas eu não consegui fazer aqui. E pelo tempo também, eu acho que não vai dar tempo, tá? De mostrar. Na próxima aula eu vou ver se eu consigo mostrar essa movimentação dos cromossomos. Alguma dúvida, galera? Tem um tempinho ainda para tirar dúvidas. 5 minutinhos. Não? Ó, tem alguém no chat aqui. Nenhuma dúvida? Não? Beleza. Deixa eu só dar uma olhada aqui nos... Deu para entender, beleza, então. Bom demais. Então aí, galera, é só fazer agora as atividades lá, né? Deixa eu tirar um print aqui da galera que está participando. Bom demais. Então é só ir lá agora no Google Forms e fazer a atividade que está lá e me enviar, beleza? Tem um tempinho ainda aí para terminar, 4 minutinhos. Eu tiro para as dúvidas, mas eu acho que é só isso aqui mesmo, que na próxima aula a gente continua esse bate-papo aqui falando ainda de funções de proteínas. Como eu sabia que não ia dar tempo de falar sobre tudo, então eu preparei só essa partezinha e na próxima aula a gente faz uma segunda etapa de funções de proteína. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido aí. Todo mundo fique com Deus. Até mais, até a próxima aula, até a próxima quinta-feira, beleza? Ok, beleza. Então falou. Fiquem com Deus. Vão responder a atividade.